Irmãos, existe algo que está no coração de Deus e também no nosso coração: a família. O lar é o primeiro ministério, o primeiro lugar onde aprendemos sobre amor, cuidado, perdão e fé. Mas também é um dos alvos mais atacados pelo inimigo, porque ele sabe que quando destrói a família, enfraquece gerações inteiras. Por isso, nesta oração de hoje, nós vamos levantar um clamor especial, pedindo a Deus paz, união e proteção para a sua casa. E eu já quero que você declare aqui nos comentários, em fé: eu e minha família estamos debaixo da proteção de Deus. Esse ato é profético, é como um selo espiritual sobre a sua casa. E aproveite para se inscrever no canal Fonte da Oração Eterna, porque aqui, 2 vezes por semana, nós oramos juntos. E sua família estará sempre coberta pela intercessão. Talvez a sua casa esteja vivendo momentos de conflitos, de brigas constantes, de distanciamento. Talvez haja preocupações com filhos, com relacionamentos, com saúde ou até com a vida espiritual da família. Você olha para o lar e percebe que precisa da intervenção de Deus para restaurar aquilo que sozinho você não consegue. Mas hoje, o Senhor nos lembra da sua promessa em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é apenas uma frase bonita, é um decreto de fé, uma aliança entre o céu e o lar que se rende a Deus. Quando você decide entregar sua família nas mãos do Senhor, o inimigo não pode prevalecer, porque a casa passa a ser território da presença divina. Durante este vídeo, vamos refletir sobre princípios bíblicos de paz, união e proteção no lar. E ao final, vamos fazer uma oração poderosa, pedindo que o Espírito Santo visite cada família representada aqui. Creia, correntes serão quebradas, divisões serão desfeitas e o amor de Cristo será restaurado dentro do seu lar. Então prepare o coração, porque esta oração não é apenas por você, mas por toda a sua família. E eu creio que hoje o Senhor vai derramar uma unção especial sobre sua casa. Irmãos, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não apenas formou 2 pessoas, mas estabeleceu a primeira família. O lar nasceu no coração do Senhor. É por isso que a família é tão preciosa e ao mesmo tempo tão atacada. O inimigo sabe que, se conseguir enfraquecer os lares, ele abala a fé de filhos, destrói relacionamentos e compromete gerações inteiras. A palavra nos ensina, em Salmos 127:3, que os filhos são herança do Senhor. Isso significa que cada pessoa da sua família é um presente, um tesouro confiado por Deus a você. E tudo o que recebemos do Senhor deve ser cuidado com zelo, protegido com oração e guardado com fé. Talvez sua família não seja perfeita, e nenhuma é. Pode haver brigas, falhas, decepções e momentos de afastamento. Mas o valor da família não está na perfeição, e sim no propósito. Deus escolheu colocar você nessa casa porque tem um plano através dela. E se a família é herança, precisamos defendê-la no altar da oração. Não se trata apenas de pedir bênçãos materiais, mas de clamar por paz, união, perdão e proteção espiritual. A oração feita pelo lar é como um muro ao redor da casa, blindando contra divisões e contra ataques do inimigo. Irmãos, nunca deixem de orar pela família, porque quando cuidamos dela no espiritual, Deus cuida dela no natural. Não existe paz verdadeira sem a presença de Deus. Podemos ter uma casa bonita, bens materiais, conquistas externas, mas se o Senhor não for o centro do lar, sempre haverá vazio, discussões e inquietação. A paz do mundo é passageira, mas a paz que vem do céu é firme, porque nasce do coração de Cristo, habitando dentro da família. Jesus declarou em João 14:27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz que transforma ambientes, é a paz que acalma discussões,
que cura feridas emocionais, que fortalece relacionamentos. Quando Cristo reina no lar, até os conflitos inevitáveis são resolvidos com sabedoria e amor. Muitos lares sofrem porque cada um quer ser o centro. Uns querem impor sua vontade, outros não querem ceder, e assim o orgulho alimenta a divisão. Mas quando todos reconhecem que o centro é o Senhor, a paz se estabelece, porque Ele é a rocha firme que sustenta, Ele é a voz que guia, Ele é a presença que acalma. Irmãos, a paz no lar não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. E quando colocamos o Senhor como fundamento da família, mesmo em tempos de luta, o lar permanece firme, porque está firmado na rocha eterna. Nenhuma família permanece unida sem perdão, porque todos nós falhamos, todos erramos, todos em algum momento magoamos alguém dentro de casa, muitas vezes até sem intenção. Se o perdão não estiver presente, o lar se torna um lugar de mágoas acumuladas, de palavras pesadas e de corações distantes. Colossenses 3,13 nos orienta claramente. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O modelo de perdão dentro da família é o mesmo perdão que recebemos de Cristo. Um perdão que não guarda rancor, que não revive o passado a cada discussão, mas que decide liberar e seguir em amor. O inimigo sabe que onde falta perdão, há brecha para a divisão. Por isso, ele sopra ressentimentos, lembranças de feridas antigas e alimenta discussões. Mas quando o perdão é praticado, as correntes são quebradas e a união é restaurada. Irmãos, perdoar não é fingir que nada aconteceu, mas escolher não deixar que a dor governe o coração. É decidir que o amor será maior do que a ofensa. E quando a família aprende a viver em perdão, a união se torna inabalável, porque está firmada no amor de Deus. A palavra de Deus nos ensina em Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmãos, não existe força maior para manter uma família unida do que o amor. Ele é a base que sustenta, o laço que liga, a ponte que reconcilia. Onde há amor, há compreensão. Onde há amor, há paciência. Onde há amor, há disposição para ceder em favor do outro. O amor que a Bíblia descreve não é apenas sentimento, é decisão. É escolher servir, escolher cuidar, escolher valorizar. É o mesmo amor que Cristo demonstrou quando deu a vida por nós na cruz. Um amor que não mede esforços, que não impõe condições, que se doa sem esperar retorno. Dentro da família, esse amor é demonstrado em gestos simples, no cuidado diário, na palavra de encorajamento, no abraço que consola, na presença que acolhe. Essas pequenas expressões de amor são tijolos que constroem um lar sólido, onde todos se sentem protegidos. O inimigo tenta semear frieza, indiferença, distanciamento, mas quando o amor governa, esses ataques não prosperam. Porque o amor é mais forte que o ódio, mais duradouro que a mágoa, mais poderoso que qualquer divisão. Irmãos, façam do amor o elo da sua casa, porque uma família que se reveste de amor permanece firme diante de qualquer tempestade. Irmãos, não existe prática mais poderosa para manter uma família unida do que a oração em conjunto. Quando a família se reúne, mesmo que seja por alguns minutos, para buscar a presença de Deus, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo visita o lar, fortalece os vínculos e derrama paz sobre cada coração. Jesus disse em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa promessa é válida também para a família. Quando marido e esposa oram juntos, quando pais oram com filhos, quando irmãos levantam suas vozes em clamor, o Senhor se manifesta, e essa presença une mais do que qualquer palavra ou conselho humano poderia unir.
Muitas vezes, a correria do dia a dia impede longos momentos de devoção em família, mas até uma oração curta, feita com sinceridade, tem poder de selar a união. É nesse momento que corações são restaurados, mágoas são dissolvidas e a comunhão é fortalecida. O inimigo teme famílias que oram juntas, porque ele sabe que a unidade no altar desarma os seus ataques. Uma família que se dobra em oração não apenas se fortalece, mas se torna testemunho vivo para outras casas. Irmãos, façam da oração em família uma prática, porque cada oração feita juntos é um tijolo de união colocado no alicerce do lar. Irmãos, não há muralha mais segura, não há guarda mais eficaz, não há escudo mais poderoso do que a proteção do Senhor sobre uma família que se entrega a Ele. Podemos instalar trancas, muros, câmeras e sistemas de segurança, mas nada disso é capaz de guardar uma casa se a presença de Deus não estiver ali. É o Senhor quem livra de ciladas visíveis e invisíveis. É Ele quem impede que o mal prospere. É Ele quem cobre a nossa família com um cuidado sobrenatural. O Salmo 91 nos lembra dessa promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar no esconderijo de Deus é colocar a família inteira debaixo do seu governo, é declarar todos os dias: Senhor, minha casa pertence a Ti, cada vida aqui está nas Tuas mãos. Quantas vezes fomos poupados de situações que nem sequer imaginamos? Quantos livramentos aconteceram sem que tivéssemos consciência? Isso é prova do cuidado constante de Deus, que protege o lar daqueles que se entregam a Ele de coração. Irmãos, se você deseja ver sua família guardada, entregue-a ao Senhor diariamente em oração, porque a família que se entrega é a família que é coberta. E sob a proteção divina, nenhum ataque das trevas pode prevalecer. Desde o princípio, o inimigo tenta atacar a família, porque sabe que ela é projeto de Deus. Ele tentou no Éden, quando trouxe discórdia entre Adão e Eva. Tenta hoje, lançando divisão, violência, infidelidade e indiferença dentro dos lares. Ele sabe que, se destruir a base familiar, atinge diretamente a fé e a esperança de muitos. Mas, irmãos, existe uma verdade que precisamos guardar no coração. Se o inimigo luta contra a família, muito mais Deus luta por ela. O Senhor não abandona o lar que se coloca em oração. Ele não desampara os filhos que clamam por sua intervenção. A palavra nos assegura em Isaías 49:25, contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Isso significa que o próprio Deus entra em batalha por aqueles que pertencem a Ele. Talvez você veja lutas na sua casa e sinta como se estivesse sozinho. Mas hoje eu quero te lembrar, enquanto você ora, o Senhor peleja por você. Enquanto você intercede pelos seus, Ele está visitando corações, quebrando correntes, desarmando planos do inimigo. Irmãos, a família é alvo de guerra espiritual, mas é também alvo do amor e da promessa do Senhor. E se Deus luta por sua casa, não há batalha que Ele não possa vencer. Irmãos, uma casa pode ter conforto, pode ter abundância, pode ter beleza exterior, mas se a presença de Deus não estiver nela, será apenas um espaço vazio. O que torna um lar abençoado não são as paredes, mas a presença do Senhor habitando ali. É essa presença que muda o ambiente, que expulsa a inquietação, que traz paz mesmo em meio às lutas. O salmista declarou em Salmos 16:11, na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita, delícias perpetuamente. Quando a presença de Deus enche uma família, o lar deixa de ser apenas lugar de passagem e se torna refúgio. É no lar que os filhos encontram descanso, que o casal encontra fortalecimento, que todos se sentem guardados e em paz. Quantas casas, mesmo cheias de bens, estão mergulhadas em silêncio pesado, em discussões constantes, em falta de amor?
É porque falta a presença que gera vida. Mas quando o Senhor reina no lar, tudo muda. O clima, as conversas, as atitudes, até as dificuldades se tornam suportáveis, porque há consolo e esperança. Irmãos, façam da presença de Deus o maior desejo da sua casa. Busquem-na em oração, em louvor, em leitura da palavra, porque onde Deus habita, o lar é transformado em refúgio de paz e fortaleza espiritual. Quer que eu siga com o capítulo 9. A bênção de Deus alcança gerações através da família. Irmãos, a bênção que Deus libera sobre uma família não se limita a uma única geração. Ela é como um rio que começa a fluir hoje, mas continua alcançando filhos, netos e até aqueles que ainda nem nasceram. A promessa do Senhor é duradoura. Ela ultrapassa o tempo e permanece como herança espiritual. Em Deuteronômio 7:9 está escrito: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Essa palavra nos mostra que quando uma família se coloca diante de Deus, ela abre um caminho de bênçãos que vai muito além dela mesma. Talvez você seja a primeira pessoa da sua casa a buscar o Senhor com seriedade. Pode ser que antes de você não havia um legado de fé, mas creia, através da sua vida, uma nova história está sendo escrita, e os que vierem depois colherão os frutos da sua fidelidade. Irmãos, não subestimem o poder da oração feita hoje. Ela é uma semente que germina nas próximas gerações. As bênçãos que você invoca sobre seus filhos e netos se tornarão testemunho vivo do cuidado de Deus. Quando a família se entrega ao Senhor, a bênção não tem prazo de validade. Ela se multiplica, se expande e alcança gerações inteiras para que todos reconheçam: esta casa pertence ao Deus vivo. Irmãos, muitos lares se perdem não por falta de recursos, mas por falta de diálogo. Palavras não ditas geram distâncias. Palavras duras criam feridas. Palavras impensadas levantam muros. Mas quando o diálogo é conduzido pelo amor, ele se torna instrumento de proteção dentro da família. Provérbios 15:1 nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso significa que a forma como nos comunicamos pode ser fonte de cura ou de conflito. Um diálogo cheio de amor é capaz de acalmar discussões, de restaurar relacionamentos e de aproximar corações que estavam distantes. O inimigo tenta usar a falta de comunicação para criar mal-entendidos, ressentimentos e divisões silenciosas. Mas quando o Espírito Santo governa as palavras dentro de casa, a verdade é falada com mansidão e até assuntos difíceis são tratados em paz. Irmãos, lembrem-se, o amor não se expressa apenas em grandes gestos, mas também em pequenas palavras ditas com ternura. Um obrigado, um perdão, um eu te amo tem poder de curar feridas profundas e de fortalecer os laços familiares. Quando o diálogo é regado pelo amor, o lar se torna lugar de segurança, de confiança e de crescimento. E essa proteção não vem de portas trancadas, mas de corações abertos, guiados pelo Espírito de Deus. Irmãos, uma família pode ter amor, pode até orar junto, mas se não houver respeito, a convivência se torna pesada. O respeito é como um pilar invisível que sustenta a união. Ele se revela quando aprendemos a ouvir, a valorizar e a reconhecer o lugar de cada membro dentro do lar. Efésios 5:21 nos orienta: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso significa que dentro da família, ninguém deve agir com egoísmo ou arrogância, mas com humildade e consideração. Quando o marido respeita a esposa, esposa respeita marido, pais respeitam filhos e filhos respeitam pais, o lar se torna um reflexo da ordem e do amor de Deus.
O inimigo sabe que onde falta respeito, surgem humilhações, palavras duras e ressentimentos. E é nesses ambientes que a divisão cresce. Mas quando o respeito mútuo é cultivado, mesmo nas diferenças de opinião, a paz permanece. Respeitar não significa concordar sempre, mas tratar o outro com dignidade, mesmo quando se pensa diferente. É escolher valorizar a pessoa acima da discussão. Irmãos, a união familiar não depende apenas de estar debaixo do mesmo teto, mas de caminhar juntos com respeito. E quando esse princípio é praticado, a presença de Deus se manifesta e fortalece ainda mais os laços da família. Irmãos, a fé não é apenas individual, ela pode e deve ser compartilhada dentro da família. Quando um membro do lar testemunha a sua fé, ele inspira os outros a confiarem mais em Deus. Quando todos oram juntos, leem a palavra juntos e caminham unidos no Senhor, a casa inteira é edificada sobre a rocha. Josué declarou diante de todo o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa não era apenas uma decisão pessoal, mas uma confissão de fé coletiva. Ele entendeu que a verdadeira força de uma família está em servir a Deus lado a lado, como um só coração. O inimigo tenta separar, quer que cada um siga um caminho diferente, distante da presença de Deus. Mas quando a fé é compartilhada, a família se torna inabalável. Os filhos aprendem pelo exemplo dos pais. Os pais são fortalecidos pela pureza da fé dos filhos e todos crescem juntos na presença do Senhor. Irmãos, não guardem a fé apenas para vocês. Compartilhem-na em conversas, em orações, em momentos simples dentro do lar. Porque quando a fé é vivida em conjunto, ela se torna raiz profunda que sustenta gerações. Uma casa onde todos se apoiam espiritualmente se transforma em fortaleza contra as tempestades da vida. E o Senhor derrama bênçãos sem medidas sobre aqueles que o buscam como família. Irmãos, quando a família decide se unir em oração, o céu se move de maneira poderosa. O clamor que sobe em unidade não apenas fortalece os laços entre os membros da casa, mas também abre as portas para o agir sobrenatural de Deus. É como se o lar inteiro se tornasse um altar, onde o Espírito Santo habita e derrama milagres. Jesus disse em Mateus 18:19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Agora imagine, irmãos, quando toda uma família concorda em oração. O impacto espiritual é ainda maior, porque a unidade no clamor atrai a atenção do céu. Quantos testemunhos já nasceram de famílias que se dobraram juntas diante de Deus? Filhos libertos, portas abertas, enfermidades curadas, relacionamentos restaurados. Tudo porque decidiram orar em concordância, como uma só voz. O inimigo sabe da força da unidade, por isso tenta dividir, colocar discussões, esfriar a vida espiritual do lar. Mas quando a família insiste em orar junta, ele perde espaço e os milagres se tornam inevitáveis. Irmãos, nunca subestimem a oração em unidade, porque quando a família se reúne no altar, o impossível se torna possível e o lar inteiro passa a viver debaixo de milagres. Irmãos, não existe cobertura mais poderosa para uma família do que o sangue de Jesus. Quando clamamos por essa proteção, estamos declarando que nossa casa pertence ao Senhor e que nenhum mal pode prevalecer contra ela. É o sangue que sela as portas espirituais do lar, impedindo a ação do inimigo e garantindo que a paz de Cristo permaneça. Em Êxodo 12, quando o povo de Israel estava no Egito, o Senhor ordenou que marcassem os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro. E quando o anjo da morte passou, não pôde tocar as casas que estavam cobertas pelo sangue. Hoje, nós temos acesso a uma proteção ainda maior. O sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo.
E quando declaramos essa cobertura sobre a família, estamos colocando cada vida sob o cuidado direto do Senhor. O inimigo pode tentar lançar medo, enfermidade, confusão, mas quando o sangue de Cristo cobre o lar, todas as suas tentativas são frustradas. Porque o poder do sangue não apenas protege, mas também purifica, restaura e fortalece. Irmãos, se vocês desejam ter um lar inabalável, levantem essa oração diariamente. Senhor, cubra minha família com o sangue de Jesus. Esse ato de fé transforma a casa em território inviolável, onde a presença do Senhor reina soberana. Irmãos, não existe maior segurança para um lar do que estar completamente entregue nas mãos do Senhor. Quando a família decide colocar seus sonhos, suas preocupações, suas decisões e até suas lutas diante de Deus, o resultado é paz que o mundo não pode dar e vitória que o inimigo não pode impedir. Jesus declarou em João 16:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Isso significa que mesmo em meio a dificuldades, a família que se rende a Cristo já vive debaixo da vitória dele. Não é ausência de problemas, mas certeza de que nenhum deles é maior do que o poder de Deus que habita no lar. Uma família entregue a Deus aprende a descansar em sua fidelidade. Sabe que as portas certas se abrirão no tempo certo, que as batalhas já têm um vencedor e que cada detalhe está sob o controle do Pai. É essa entrega que gera paz no coração e unidade entre todos. O inimigo tenta dividir, mas a entrega une. Ele tenta enfraquecer, mas a entrega fortalece. Ele tenta roubar a esperança, mas a entrega traz renovação diária. Irmãos, uma família que se coloca inteira diante do Senhor não apenas sobrevive às lutas, mas vive em constante vitória. Porque onde há entrega total, há também presença total de Deus. Oração final: paz, união e proteção. Hoje, Senhor meu Deus e meu Pai, nesta oração eu me coloco diante de Ti para clamar não apenas por mim, mas por toda a minha família e por cada família que está unida neste momento de fé. Tu és o Deus que criou o lar, que instituiu a família como bênção, que nos ensinou a amar, a cuidar e a viver em unidade. E por isso eu te peço agora, derrama paz, estabelece união e cobre com a tua proteção sobrenatural cada casa representada nesta oração. Pai amado, visita agora cada lar, passa por cada cômodo, toca cada coração, transforma cada ambiente. Se havia brigas, que elas cessem. Se havia silêncio pesado, que ele se torne em diálogo cheio de amor. Se havia distanciamento, que ele se converta em aproximação. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inunde este lar agora e permaneça como atmosfera constante. Senhor, eu oro também pela união. Quantas famílias estão divididas por mágoas, ressentimentos e palavras ditas no calor da raiva. Mas eu te peço, derrama um espírito de perdão sobre cada coração. Ensina-nos a liberar o passado, a deixar de lado as ofensas e a escolher o amor acima da mágoa. Que maridos e esposas reencontrem o companheirismo, que pais e filhos se abracem novamente, que irmãos voltem a caminhar lado a lado. Une, Senhor, aquilo que o inimigo tentou separar. Eu clamo também pela tua proteção. Cobre cada vida com o sangue de Jesus Cristo. Coloca muralhas espirituais ao redor da casa. Envia teus anjos para guardar a entrada e a saída. Livra de acidentes, de enfermidades, de ciladas visíveis e invisíveis. Que nenhum ataque das trevas tenha poder sobre este lar. Que cada família aqui presente seja conhecida como território do Espírito Santo, lugar de refúgio, de segurança e de consolo. Pai, eu oro pelos filhos. Guarda-os dos caminhos errados, protege-os das más influências, sustenta-os nos estudos, no trabalho e nas escolhas da vida. Que eles cresçam debaixo da tua mão poderosa, aprendendo a confiar em ti. Eu oro pelos pais.
para que tenham sabedoria, paciência e amor no cuidado diário. Eu oro pelos casamentos, para que sejam fortalecidos e se tornem reflexo da aliança de Cristo com a Igreja. Senhor, se há famílias vivendo em necessidade financeira, abre portas de provisão. Se há lares aflitos por enfermidades, estende tua mão de cura. Se há corações sobrecarregados por ansiedade, derrama paz. Se há membros afastados da tua presença, traz de volta como ovelhas ao teu rebanho. Nada é impossível para ti, e eu creio que cada pedido que está sendo colocado diante do teu altar já está sendo ouvido e respondido. Eu declaro em nome de Jesus, este lar terá paz, esta família terá união, esta casa terá proteção, e todos verão que foi a mão do Senhor quem fez. Obrigado, Pai, porque eu sei que tu és fiel. Mesmo quando não entendemos os teus caminhos, confiamos que eles são maiores e melhores do que os nossos. Por isso, entregamos agora toda a nossa família em tuas mãos, certos de que viveremos testemunhos de vitória. Eu oro e já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.